Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, falando aqui, né, sobre as eleições 2024, eleições municipais, né? No primeiro momento a gente conversou, entrevistou aí, né, cerca mais de 100 candidatos, né, do Brasil todo que a gente conseguiu aí realizar a entrevista e agora, né, conversando aí com alguns especialistas, jornalistas, produtores de conteúdo, cientistas políticos, enfim, né, para a gente poder fazer uma análise, né, diversa, mais aprofundada sobre o processo eleitoral. E no dia de hoje, né, eu estou aqui com o Renato Dias, né, ele que é jornalista e vai conversar aqui com a gente sobre, né, como que ele está pensando esse processo todo. Então, Renato, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Olá, Guilherme Soares, participantes e ouvintes do Mesa de Debates. Meu nome é Renato Dias, jornalista, sociólogo, especialista em políticas públicas, mestre em Direito e Relações Internacionais e Desenvolvimento, assim como autor de 24 livros e reportagens e 8 documentários que abordam temas que vão de direitos humanos à ditadura civil e militar no Brasil e o cenário político na América Latina. É um prazer participar dessa conversa e abordar a evolução política do Brasil a 4 dias das eleições municipais de 6 de outubro de 2024. E Renato, fazendo aqui uma pergunta mais ampla, né? Como que você está enxergando esse processo todo, né? O que está para se definir aí quase nas vésperas das eleições? O Brasil, Guilherme Soares, continua polarizado, como 2018, 2022, 2024, e imagino que essa polarização continua pelo menos até 2026, entre o bloco de centro-direita e a centro-esquerda, o chamado campo democrático e popular. Alianças ocorreram no Brasil, principalmente nas 26 capitais, do bloco chamado de centro-esquerda, PT, PSOL, PCdoB, PV, a Federação Brasil da Esperança, legendas menores do campo de esquerda, e isso significa que a esquerda está na disputa, tanto em São Paulo, as pesquisas apontam cabeça a cabeça entre Guilherme Boulos, do PSOL, com apoio de Marta Suplicy, do PT na vice, o Ricardo Nunes, do MDB, e o Pablo Marçal, que é de Goiânia, inclusive, a minha cidade. Nasceu aqui em Goiânia, morou muitos anos aqui, no Novo Mundo, e aparece como um suposto outsider para fragilizar e fraturar o eleitorado da extrema-direita. Em Porto Alegre, Maria do Rosário aponta sinais de crescimento em relação a Sebastião Melo, que queria se dar cara das enchentes do Rio Grande do Sul e uma sociedade esquizofrênica, que eu não entendo como é que ele aparece à frente das pesquisas de opinião pública. Isso em Porto Alegre, uma cidade em que, em 2022, no segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva saiu na frente no segundo turno. São Paulo também, o Luiz Inácio Lula da Silva ganhou as eleições no segundo turno na capital. Rio de Janeiro, Ricardo Paes parece caminhar para a vitória, Eduardo Paes para a vitória no primeiro turno. Em Goiânia, a liderança está dividida entre Adriana Costa, do PT, deputado federal, e Sandro Babel, do União Brasil. O candidato do PL, Jair Bolsonaro, do PL, com apoio de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro esteve aqui, inclusive, semana passada, Guilherme Soares, e atacou duramente o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, chamando-o de covarde, e chamou o candidato do União Brasil, que é o empresário que declarou um patrimônio líquido de quase 400 milhões de reais, de comunista. Isso porque ele teria apoiado, num primeiro momento, no primeiro mandato, Dilma Rousseff. Ou seja, a briga entre a direita aqui está fratricida e não se sabe quem irá para o segundo turno. Uma certeza é que a Adriana Costa estará no segundo turno. O resultado no segundo turno é imprevisível também. Agora, em Anápolis, o PT liderava a segunda maior cidade do estado de Goiás, polo industrial, e foi ultrapassado, assim, na margem de erro,
pelo candidato de Jair Messias Bolsonaro, que tem forte influência no setor agrário aqui em Goiás e está presente no cenário político, ou seja, quase toda semana Jair Bolsonaro está em Goiânia e entrou em atrito com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é pré-candidato à presidência da República. Além disso, Belo Horizonte, as impressões, pelo menos das pesquisas que saíram, apontam que o candidato da esquerda, a esquerda saiu dividida, e se as projeções indicarem correto, não haverá participação da esquerda no segundo turno em Belo Horizonte. Isso no sudoeste, na região sudeste, Minas, São Paulo, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. No sul, o marido Rosário Sebastião Melo, o candidato da Gleisi Hoffmann e do PT, que é o PSB lá em Curitiba, cresce. Agora, já no Nordeste, parece que há um súbito crescimento dos candidatos alinhados ao Palácio do Planalto, tanto em Fortaleza, com a desidratação do nome de Ciro Gomes, assim como no Rio Grande do Norte, com o crescimento meteórico da candidata ligada a governadora do estado, Fátima Bezerra, do PT, e também o candidato moderado com apoio do Palácio do Planalto em Salvador, na Bahia. Ou seja, teve uma operação também na Paraíba que pode atrapalhar o Cícero Lucena, e agora houve um crescimento já no norte em relação ao Edmilson Rodrigues, do PSOL, com apoio do PT em Belém, não sei se o suficiente para ganhar as eleições. Tem um cenário que tem idas e vindas, que está muito incerto, até porque a reta final sempre provoca surpresa. Não sei qual que é a sua análise, mas eu gostaria de ouvi-lo também. E depois eu queria saber qual a sua análise do São Paulo, como é que está seu time do coração? Também, depois, se você quiser falar do Vila Nova também, o Renato, eu tenho uma análise um pouco pessimista, né, das eleições, porque eu vejo que a gente tem uma extrema-direita ganhando ganhando força, né, para essas eleições, né? Pegando aqui, né, uma notícia do Esquerda Diária, eu gostaria que você comentasse. Centrão e extrema-direita podem governar 79 dos 103 municípios com o segundo turno no país. A extrema-direita vai sair mais fortalecida nessas eleições? O Brasil possui 26 capitais e 5.700 municípios. A esquerda no Brasil, o chamado Campo Democrático Popular, não tem capilaridade nas 27 unidades da federação, ou seja, nos rincões, a tendência é que o centrão e a extrema-direita cresça. E, do ponto de vista numérico, isso é previsível. Agora, a disputa política, a disputa pela hegemonia ocorre nos municípios onde ocorre o segundo turno. E tudo indica que nas capitais a esquerda disputa a hegemonia, mas nas maiores cidades, sim, os números mostram, pelo menos as pesquisas apontam, um crescimento da extrema-direita. Mas não é um crescimento isolado, só no Brasil. A extrema-direita cresceu na Argentina, cresceu na Venezuela, cresceu na Europa, ou seja, a AfD quase ganha eleição na Alemanha, nas eleições municipais e regionais, na Itália, e isso preocupa não só a esquerda, mas também o mundo, né? A possibilidade de Donald Trump voltar à Casa Branca é real. Eu queria ver qual é a sua análise. Se não se trata também de um fenômeno global. Entendi. Mas, Renato, acho que a grande pergunta que a gente tem que fazer é como combater isso, né? Porque sinceramente, eu acho que a gente tem uma esquerda, principalmente aqui no Brasil, né? Que parece que ela está girando em torno do próprio rabo, né? Dando uma lógica de looping, né, infinito, que, né, entra a extrema-direita ganha as eleições, aí você vai ter que esperar
até as próximas eleições para votar numa candidatura majoritária da esquerda, né, e torcer para essa candidatura ganhar, né, da extrema-direita. Mas eu vejo a extrema-direita desde as eleições de 2022 ganhando força. Como que a gente combate? Será que a esquerda brasileira não está falhando, né, no combate à extrema? Eu acho que falha, sim. E o caminho é o que o Leon Trotsky, Liev Davidovich Bronstein, nascido em 1879 e morto em 21 de agosto de 1940, apontava como motivo para a falência da Terceira Internacional o Comitê M83. Ou seja, é preciso montar uma frente ampla, uma frente única, um programa de esquerda e que possa atrair também os chamados democráticos, o chamado campo democrático. E isso não é arquitetado nas eleições municipais com solidez, o que fragiliza a disputa pela hegemonia no Brasil. Tomara que isso esteja resolvido até 2026, que são as eleições gerais para presidência da República, governos dos 27 estados e do DF, e a nova composição para o Senado da República e Câmara dos Deputados, que é onde se define os destinos do Brasil. Renato, eu acho que é bem interessante, né, você ter falado do Trotsky, porque, né, o Trotsky, né, acho que foi objeto aí da nossa primeira entrevista, né, já faz alguns anos atrás, né. Você falou aí da questão da frente única, né, que é diferente de frente ampla. O Trotsky também, né, foi muito crítico às chamadas frentes populares, né, que são frentes aí de setores, né, da esquerda na época, né, setores, né, stalinistas com setores da burguesia. Aqui no Brasil não dá para falar que é uma frente popular, né, mas sim uma frente ampla. Essas alianças com setores da direita, setores da burguesia, atrapalham a esquerda, estão atrapalhando a esquerda ter um crescimento maior? É uma análise complexa. Ela rebaixa o programa estratégico, mas, ao mesmo tempo, ela ganha capilaridade e permite derrotar a extrema-direita. A derrota de Jair Messias Bolsonaro em outubro de 2022 foi fundamental para a consolidação da democracia no Brasil, que teve uma tentativa de golpe de Estado com a abolição violenta do Estado Democrático de Direito em 8 de janeiro de 2023. O Brasil é repleto de intervenções das Forças Armadas. 1889, com a proclamação da República, o movimento tenentista de 22, a coluna Miguel Costa, Luiz Carlos Prestes, de 24 a 2027, a suposta Revolução de 30, que na verdade foi um movimento político e militar de 1930, o que o Quartinho de Moraes disse que 32 não foi uma revolução, foi uma contra-insurgência, uma contra-revolução constitucionalista de 32, assim como a ditadura do Estado Novo de 10 de novembro de 37, a deposição do Getúlio em 45, a tentativa de golpe que levou ao suicídio de Getúlio Vargas no dia 24 de agosto de 1954, às 8h30 no gabinete presidencial, nos aposentos presidenciais do Palácio do Catete, assim como a tentativa de golpe de 11 de novembro contra JK, em 56, em Jacareacanga, contra JK, no estado de Goiás, em 59, contra JK, a tentativa de impedimento da posse de João Goulart em 61, a instalação do parlamentarismo em 7 de setembro de 61 no Brasil, o golpe de Estado de 2 de abril, civil e militar, que teve a dimensão civil também em si, de 2 de abril de 1964, o AI-5 de 13 de dezembro de 68, a tentativa de uma quartelada a ser promovida pela extrema-direita em 1977, debelado pelo Ernesto Geisel, controlado por Silvio Frota, cujo ministro do Exército tinha como o oficial de ordem, ou seja, o chefe de gabinete, o assessor do gabinete presidencial do Jair Messias Bolsonaro, assim como também a derrota das diretas já e a tentativa na verdade, a consolidação do colégio eleitoral em 85.
as jornadas de junho de 2013, que começaram com a pauta esquerda e foram expropriadas pela extrema-direita. E a deposição de Dilma Rousseff num golpe de tipo parlamentar, como diz Boaventura de Souza Santos, sociólogo português, e a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023. Então, assim, esse cenário político sempre teve uma intervenção das Forças Armadas. E isso precisa ser abolido da democracia no Brasil. Entendi. E o Renato, fala um pouco aí da direita e da extrema-direita, né? Como que você vê aí esse choque entre, né, o Marçal, né, com o Nunes, né, setores mais bolsonaristas no lado do Nunes, outro com o lado do Marçal. A extrema-direita ficou meio dividida ou não? A extrema-direita está dividida. Uma coisa que precisa ser levantada, o presidente nacional do PSDB, ex-governador de Goiás por 4 mandatos, Marconi Perillo, tentou uma saída pelo centro, ou seja, queria se constituir o PSDB e a Cidadania como a terceira via. Mas num cenário polarizado, 2018, 2022, 2024, 2026, isso não se consolidou. E isso basta ver que o Datena traço nas pesquisas, o Zé Luiz Datena traço nas pesquisas. Ele se notabilizou pela cadeirada que deu no ex-coach Pablo Marçal do PRTB. Então, é evidente que a extrema-direita está fraturada e isso pode ter impacto nas eleições de 2026, e o que é bom para o campo democrático e popular. Agora, isso mostra também que a sociedade do Brasil está esquizofrênica, porque um personagem do quilate de Pablo Marçal ganha a capilaridade social que ele atingiu em outubro de 2024 é assustador, mostra tendências fascistas da sociedade brasileira, como a época de Plínio Salgado. Ô Renato, eu concordo. Você pede a minha análise, aí eu queria, né, trocar essa bola com você. Eu concordo que existe uma divisão da extrema direita, né, no Brasil, que se reflete muito em São Paulo. Mas a minha preocupação, mas assim, o que em Goiânia também, Guilherme Soares, a direita tem o empresário Sandro Mabel como candidato a governador, com o maior número de partidos, maior tempo de TV, maior recurso de campanha, que é o Sandro Escudro Mabel, e sim, o Fred Rodrigues é o candidato do PL. Assim, aqui, essa divisão em São Paulo também se reproduziu em Goiânia, só para citar um exemplo. Pode continuar. Sim, mas, por exemplo, em São Paulo, né, eu analiso que, né, a tendência, né, de voto, né, que antes iria para o Pablo Marçal, né, do Pablo Marçal, eu acho que ela vai se transferir, né, ou no primeiro turno ou no segundo para o Ricardo Nunes, né? Da sua avaliação, você viu a pesquisa de hoje que saiu do Instituto Big Data Real, da Guilherme Boulos 26, Pablo Marçal 25 e Ricardo Nunes 25, com tendência de parece que numericamente 24, mas empatado quase que numericamente. Ou seja, o segundo turno entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal não está descartado, né? É o que dizem as pesquisas. E você, como sociólogo também, vê que os números dizem muita coisa. Não, sim, E eu falo um pouco aí, né, como tá o Goiás, né? Eu queria deixar uma pergunta para você também, Guilherme Soares. Pode falar. Pode. Aqui começou uma abertura de ataques viscerais do Fred Rodrigues, que é um ex-deputado estadual cassado por fraude na cota de gênero, que é o candidato Jair Bolsonaro, que teve o apoio dele, inclusive, em Goiânia na semana passada. Ele abriu as baterias contra o Sandro Mabel, atacando de forma violenta o adversário político aliado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que participou
da manifestação do Silas Malafaia em São Paulo. Ou seja, é a direita atacando a direita, a extrema-direita, holofotes e abrindo as baterias. Eu quero saber o seguinte, o eleitor que até no dia 5 de outubro de 2024 entenderá se o cara se torna o seu principal inimigo no dia seguinte, quando ocorrer o segundo turno, quando abrem-se as negociações para o segundo turno. Esse eleitor aprenderá que aquilo faz parte do mise-en-scène ou ficará com ressentimento, que é um vilão da história, e pode-se promover a abstenção, voto nulo e branco, contra os seus adversários no segundo turno. Você acha que isso é possível se reproduzir? Em Goiânia e em São Paulo, por exemplo, o eleitor de Marçal, que atacou Datena e o Ricardo Nunes, entender que terá que votar em qualquer um desses três no segundo turno para evitar um mal menor, ou ficará ressentimento que poderá se justificar em votos brancos, nulos e abstenção? Eu acho. Mais dúvida do que Eu certeza. acho Mais dúvida do que certeza. Não, tá. Eu avalio que tem a questão do voto útil. Pode até ser que tenha algum setor que vote nulo ou vote branco, mas Abstenção também, né? eu avalio que tem a questão do voto útil, né? Pois é, a abstenção pode crescer, né? A abstenção, voto nulo e branco. É uma possibilidade. É tudo no campo das possibilidades. Uhum. Mas eu Assim, eu acho tenho que. mais dúvida do que certeza. Eu queria compartilhar isso contigo, porque eu tenho mais dúvida do que certeza. Pode uma parte desse eleitorado optar pela abstenção, voto nulo e branco, e outra parte também optar pelo voto útil contra o mal maior. Então, Concordo? essa que é a minha questão. E eu não duvido nada, o Renato, que no segundo turno, né, exista um apoio, né, do Marçal ao Nunes ou, né, do Nunes ao Marçal. Não duvido nada que isso Também não. não duvido, não. Não duvido, não. Mas o eleitorado entenderá? Ai, acho que essa é uma questão, mas eu acho que não sei se até quanto que vai ter uma certa crise ou coisa do tipo. Como eu falei, eu avalio que o que se vai se prevalecer ainda é a questão do voto útil, né? Porque, sinceramente, vou falar o que eu penso, né? É, é, Vou botar uma a minhoca a base, mais na sua cabeça, para você complementar. Para onde a, irá caminhar o eleitorado, mesmo com o silêncio dos cardeais, o eleitorado de Tabata Amaral, Zé Luiz da Atena e das legendas menores? Para onde caminhará o eleitorado? Depois Tabata dessa Amaral, Tabata Amaral provavelmente, embora, né, ela talvez não coloque, mas acho que Tabata Amaral apoie o Boulos no segundo turno. As legendas menores, PSTU, UP, que estão concorrendo às eleições, talvez, né, apoiem, né, de forma crítica, né, a candidatura do Boulos, né? Mas só que Atena. o Tatena eu acho que fica dividido, né? Não por conta, né, do Tatena em si, mas por conta do PSTB. Aí eu queria te perguntar uma coisa, o Renato, o PSTB, né, morreu, só falta pregar o prego no caixão, né? O PSDB que teve 2 mandatos na presidência da República, que disputou eleições presidenciais com Geraldo Alves, José Serra, Aécio Neves, virou traço político. De 513 deputados, eles têm 12. De 81 senadores, eles tinham 2. Não sei como é que ficou os últimos dias. Ou seja, é um traço político, não tem nenhum aliado, a não ser o Cidadania. Cidadania é uma sigla inexpressiva. Ela sobrevive às custas da federação. Então, eu acho que o PSDB está ferido de morte. E E aí ataca suicida, né? aí Um eu, ataque aí eu suicida. Aí eu te pergunto, Renato, por quê? Porque na minha avaliação,
eu vejo que a base antiga, né, quando as disputas eram PSTB versus PT, a base do PSTB hoje se transferiu para o bolsonarismo, né? A base do PSDB migrou para a extrema-direita, migrou para a extrema-direita, isso é real. E o PSDB tentou de uma tática de se constituir como a terceira via, nem a direita, nem a esquerda, mas pelo centro democrático, e que fracassou tal grau de polarização da sociedade brasileira. Fracassou redondamente. Entendi. E vamos avançar um pouco mais no debate, o Renato. Eu vejo, né, não sei como você analisa, eu vejo que essas eleições, não a âmbito de São Paulo, mas a âmbito geral, elas estão muito despolitizadas, né? Não vejo. Agora eu estou vendo propaganda política, né, de candidato nas redes sociais, mas, por exemplo, aqui em São José tem pouca gente fazendo, né, o tradicional tete a tete, né, como forma a gente chama aqui. O que está acontecendo nessas eleições? Né? Por que, né, estão discutindo pouca política, né, de fato, e está tão despolitizada? A emergência das redes digitais, o Frei Beto usa o conceito de redes digitais. Ele não concorda com o conceito, com o termo de redes sociais, porque as redes sociais, em tese, seriam para sociabilizar, e as redes digitais, elas constroem a destruição, a polarização e a destilação do discurso do ódio, ou seja, elas separam. E as pessoas hoje são reféns do que o próprio Frei Beto diz, do algoritmo, da indústria dos algoritmos, da lógica dos algoritmos. Ou seja, isso interdita o debate público. Assim como também uma sociedade de massa, o Brasil tem 213 milhões de habitantes, é difícil você atingir um a um na conversa política de pé de ouvido. Mas agora, uma verdade precisa ser dita. A esquerda do ponto de vista político e social, ela está numa fase de defensiva, de manutenção de direitos, e com dificuldade, sobretudo a partir da reforma trabalhista e da Previdência, de mobilizar trabalhadores para sair às ruas. E isso fragiliza as campanhas nas ruas com dimensão de massa. Então, aqui é intensa a campanha nas redes digitais, e com isso traz também uma indústria de fake news, de desinformação, de discurso de ódio, o que facilita a narrativa para a extrema-direita. É uma análise que eu faço, mas assim, aberta a debates. Certo. Mas, Renato, em cima disso que você colocou, que eu acho que é bastante importante, eu vejo que durante, né, o processo eleitoral tiveram várias mobilizações de trabalhadores de importância, né, como a greve dos Correios, a greve dos servidores ambientais, né, ou até mesmo lutas mais regionais, né, como aqui em São José teve, por exemplo, que os artistas se mobilizaram aí pela liberdade de expressão, né, artistas aí progressistas, né, porque a extrema-direita parece que sequestrou esse debate. E eu queria saber de vocês, porque assim, eu vejo que boa parte das candidaturas da esquerda não colocaram peso nessas lutas. Eu queria saber por que não colocaram na sua avaliação. Aqui em Goiânia, para ser franco, o momento é de uma estratégia de defensiva. Não houve nenhuma mobilização, à exceção dos trabalhadores da agência da vigilância sanitária, mas, assim, de expressão não houve nenhuma. E o momento, a análise que eu faço é o momento de refluxo dos movimentos sociais, sobretudo depois do impacto da reforma trabalhista e previdenciária. E o avanço da extrema-direita também. Isso impede
dificulta, fragiliza a mobilização. E o fato de boa parte da velha guarda, o PT tem 44 anos, ou seja, a militância envelheceu também. E uma parte envelheceu e outra parte estatizou. O que eu quero dizer que estatizou? Uma parte está no governo do Estado, está no governo municipal, está na Assembleia Legislativa, está na Câmara Municipal, e as centrais sindicais perderam o poder de fogo, sobretudo pela redução dos recursos financeiros, que mobilizar custa dinheiro, aluguel de carro, faixas, mobilização. Então, assim, eu vejo um cenário de refluxo dos movimentos sociais que dificultam também a mobilização. E, em virtude disso, também o avanço da extrema-direita e a onda digital que fragiliza a capacidade de mobilização. Eu vejo assim, não é nada muito elaborado teoricamente, mas eu tenho indícios que isso são sinais da falta de mobilização, que colaboram com a falta de mobilização. Ô Renato, já faz algum tempo que eu ouvi um debate, né, falando que a esquerda e principalmente os movimentos sindicais, né, estão tendo uma dificuldade para entender a nova configuração do mundo do trabalho. Né? Eu queria saber aí de você se você enxerga, né, essa problemática de não mobilizar dessa forma. Assim, o máximo que eu consegui pesquisar sobre isso são textos do Ricardo Antunes sobre a precarização do mundo do trabalho. Uma coisa é a reforma trabalhista e previdenciária trouxe um novo cenário para o mundo do trabalho. A minha profissão, o jornalismo, para não dizer que acabou, ele foi liquidado. Os suportes impressos quase que desapareceram em Goiânia. O mundo digital não exige mais, sobretudo a partir da decisão do Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal de 2009, que acabou com a obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão de jornalista, e agora, com a ascensão das Big Techs, a monetização de um Pablo Marçal, por exemplo, vale muito mais do que um conteúdo de um jornalista com ampla formação teórica, faz a cobertura do ponto de vista ético, que amplia os espaços para todas as faixas da sociedade, todas as classes sociais, os partidos de esquerda, etc. Então, o mundo do trabalho no jornalismo em Goiânia, por exemplo, que é a minha área, e na área de sociologia também, praticamente desabou. A sobrevivência material, a reprodução material da existência é muito difícil, sobretudo com a cultura do etarismo, ou seja, estou com 57 anos, vejo muita dificuldade para me reinserir no mercado de trabalho. Apesar de toda a formação teórica, a experiência que eu tenho no jornalismo, nunca tive um processo nas costas, ou seja, não fui alvo da violência jurídica, ou seja, mesmo assim, o mundo do trabalho tem que ser reinventado. Na minha área, eu imagino que em outras áreas, e na área do jornalismo também, centenas de profissões que dependiam do jornalismo na área do suporte impresso, por exemplo, acabaram. Então, assim, eu vejo isso mais empírico do que teórico. Os trabalhadores por aplicativos, eles tomam conta da cidade, são trabalhadores precarizados. A cultura do empreendedorismo fomentada pelos neopentecostais, elas nada mais, nada menos que sedimentam a cultura neoliberal, que o cara é empreendedor, pode ficar rico, como o Pablo Marçal. Essa origem da fortuna do Pablo Marçal precisava ser investigada. Ou seja, ninguém fica rico do dia para a noite, a não ser operando de madrugada. Ou seja, tem muita ilusão vendida e a realidade é de destruição. Não sei se seria criativa, do ponto de vista da economia liberal, como formulou o Schumpeter, mas muito pelo contrário. Essa destruição do mundo do trabalho precariza as relações e não acredito que isso
alimente o empreendedorismo, que nada mais, nada menos, como diz a Marilena Chauí, que é uma reprodução da narrativa neoliberal. E essa precarização do mundo do trabalho, ela dificulta a mobilização dos trabalhadores. Dificulta e muito, porque cria a ilusão que você pode ser um Pablo Marçal na vida. Tem muita gente que você conversa na rua, sem se identificar como jornalista, sociólogo, e tem ilusão de montar o próprio negócio, ficar rico como Pablo Marçal, monetizar. E na minha área isso é real. Não, sim, concordo. E o Renato, em cima disso que você falou, e também colocando aí para o debate eleitoral, né, o que eu vejo é que parte da esquerda tem uma dificuldade imensa em lidar com as redes sociais, né? Muito. Por exemplo, nós levamos de goleada. Aqui eu vou usar uma expressão do futebol. A esquerda leva de goleada da extrema-direita no mundo digital. De goleada. exato, até brinco que é como se fosse a Águia do Vale, né? O São José Esporte Clube enfrentando contra o Real Madrid, né? Mas o Renato, em cima dessa dificuldade, né? O que eu vejo é que a esquerda não entendeu, né? A dinâmica das redes sociais, porque enquanto, por exemplo, trabalhos como o meu, como o seu, né? A gente faz aí na base de muito sacrifício, né? A extrema-direita ela tem financiamento, tem aparato para poder, né, se expandir. E eu queria saber de você o seguinte, né? Por que a esquerda tem essa dificuldade em lidar com as redes sociais? Vou dar um exemplo. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem uma visão analógica dos conglomerados de comunicação, das big techs. Fala em regulamentação, mas a verdade é o seguinte: a SECOM tem um montante estratosférico de recursos que poderiam financiar os blogs progressistas, os sites, os programas no YouTube, canais no YouTube que têm conteúdo progressistas, educativo, cultural. E ao invés de financiar a Globo, o Estadão, Folha de São Paulo, Band, Rede TV, ou seja, deveria dar capilaridade às vozes na rede mundial de computadores que tem conteúdo progressista. E isso eles têm dificuldade de entender. Até hoje, apanham, e não entende que o próprio João Willis, ele lançou um livro recente sobre isso, Falsolatria, se não me engano, que aborda essa questão. Então, é difícil, porque parte da esquerda ainda opera na lógica analógica. Não, de fato, sim. E, Renato, uma coisa que me incomodou bastante nesse processo eleitoral, né, é que somente as candidaturas majoritárias do campo da esquerda tiveram voz no processo das eleições. Candidaturas minoritárias, né, da esquerda que deveriam que deveriam se expressar, né, em tempo de TV, em debate, né, não participaram nem de debate de TV e nem debate, nem aparecendo na televisão. Por exemplo, aqui em São José, temos 6 candidaturas, né? A candidatura do PL, candidatura do PSD, candidatura do União Brasil. No campo da esquerda, temos a candidatura do PT, a candidatura do PTT e a candidatura do PSTU. Somente a candidatura do PSTU, né, das 6, não vai participar, né, do debate. Agora, a legislação eleitoral, ela estabelece, não sei se é democrático ou não democrático, não vou entrar nesse meandro, mas ela, desde 2016, ela estabeleceu o quociente eleitoral chamado a cláusula de desempenho, a cláusula de barreira, que exige que uma legenda, para se consolidar e ter representação, direito ao fundo partidário, ao fundo eleitoral e ao programa de rádio e TV, ela tem que ir pontuando em 2018, 2020, 2022, para atingir o percentual de... E isso foi, assim, nas eleições gerais,
para ter representação no Congresso. Aqui em Goiânia tem o caso do professor Reinaldo Pantaleão, professor de História, meu amigo pessoal. Ele não participa também dos debates, ele é convidado. O próprio PRTB, pela legislação eleitoral, o Pablo Marçal não poderia participar de debate. Mas, assim, é facultativo, cabe aos conglomerados de comunicação que fabricam esse personagem, Pablo Marçal, é preciso botar o dedo na ferida. É uma criação também dos conglomerados de comunicação, que convidam ele para falar atrocidades em tempo real, no horário nobre da TV, do rádio, etc. Mas a legislação eleitoral impede, por exemplo, que o PSTU, que não tem representante no Congresso Nacional, tenha direito ao fundo partidário, ao fundo eleitoral e espaço no programa de rádio e TV, assim como participação em debates televisivos. Eles teriam que ser convidados, caso o conglomerado de comunicação aceite. E é uma legislação antidemocrática, mas é pautado por uma legislação da cláusula de desempenho que reduziu de 37 para 17 partidos o número de legendas no Brasil, com representação no Congresso Nacional. Entendi. Falando em Pablo Marçal, né? Eu queria que você falasse um pouco mais dessa culpa que a mídia tem pelo crescimento da figura do Pablo Marçal, porque a sensação que passa, o Renato, é de que os caras trazem o cara lá para ter audiência, ter engajamento, né, como forma a gente fala nas redes sociais, e assim os caras conseguirem, né, lucrar. O Leão Servo escreveu um artigo na Folha de São Paulo dias atrás, e que o Leão Servo tem uma formação no âmbito da esquerda brasileira. Ele apontou que os conglomerados de comunicação, à época do nazismo, que incensaram e ampliaram os espaços para a participação do Adolf Hitler, que chegou ao poder em 1933, por eleições, repete a mesma dose com Pablo Marçal, guardadas as devidas proporções históricas e sociais, ao convidá-lo para participar, para proferir aberrações em horário nobre. Ou seja, nesse ponto, o Leão Servo aqui foi quem mediou o debate em que o José Luiz da Atena deu uma cadeirada no Pablo Marçal, que teve toda aquela cena patética, ele saindo em ambulância, deslocado pela cidade de São Paulo, e isso, de uma forma ou de outra, colabora para a reprodução de teses, de concepções, de narrativas de extrema-direita em dimensões de massa. Nesse ponto, concordo com o Leão Serva de que não deveria haver espaço para o Pablo Marçal, já que a legislação impede que o PSDB tenha acesso aos fundos públicos, ao fundo eleitoral, ao direito de participação com pílulas na TV e no rádio, e mesmo no debate. Nesse ponto eu concordo com o Leão Serva. E acho que Folha, Estadão, Globo, eles colaboram para a disseminação de ideias, sobretudo de extrema-direita, o que intoxica o ambiente político e democrático no Brasil. Certo. E, o Renato, muita gente, né, fala, né, sobre o que está em jogo para dessas eleições. Eu te pergunto, né, o que está em jogo, né, nesse processo eleitoral? Além da gestão do poder local, da administração do poder local, do acúmulo de forças, do ponto de vista da esquerda, para a luta de classe, para a luta política e de conquistas efetivas para a população, da classe trabalhadora, sobretudo. O Brasil ainda tem 32 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. Eu acho que o que está em jogo em 2024 é um vestibular, a prévia, a antessala das eleições de 2026, em que o poder real, o orçamento da União estará em disputa pelos blocos políticos, a esquerda e a direita no Brasil. Essa é a análise que eu... É importante acumular forças em 2024 para 2026, em que o orçamento geral da União estará em disputa. O controle da máquina do Estado. Absoluto. Tanto das 27 unidades da Federação, quanto da União. Perfeito. E uma última pergunta, né?
E você agora saindo um pouco do assunto da política, né? Você perguntou como está o São Paulo e o Vila Nova. Vila Nova está em quinto lugar no Campeonato Brasileiro da Série B, enfrenta o Mirassol sábado às 18 horas em São Paulo. Precisa empatar ou ganhar, faltam 9 jogos. O ano passado tropeçou na última rodada, só bastava uma vitória simples, perdeu para o Lanterna, já rebaixado ABC, uma escandalosa partida que foi supostamente comprada por dirigentes do Atlético Clube Goianiense e que conseguiu a vaga, a última vaga na Série A de 2024, mas já está quase que matematicamente rebaixado para a Série B do futebol brasileiro. Ou seja, o Vila está na disputa, os favoritos continuam sendo Novo Horizontino e Santos, o Sport corre por fora, o Vila Nova está na disputa e o Mirassol depende dele também. Mas existe muito confronto direto e o Vila ainda tem muitas chances, 9 jogos, de subir para a elite do futebol brasileiro. Perfeito. Agora a última pergunta, falando sério aqui. Aqui em São José se adotou o lema, né, de que somos o time do Lula, né, o PT e a esquerda majoritária, né? Só que aqui em São José, por exemplo, é uma cidade conservadora. Como você acha que o PT acertou ao adotar esse lema aí, né, do chamado time do Lula? Eu não sei o cenário político de São José dos Campos, mas de tradição operária, popular. Mas Goiânia já não é mais do time do Lula. Goiânia há uma hegemonia nos últimos anos do agronegócio. O agronegócio impacta muito a economia em Goiânia, a capital do estado de Goiás. Goiás tem 246 municípios, Goiânia, a capital, tem 90 anos de história, 1,5 milhão de habitantes, e a região metropolitana, formada por 17 municípios, ela tem mais 2,5 milhões. Ou seja, o impacto do agronegócio é muito forte. Tanto é que, desde 2010, Lula não aparecia em Goiânia. Ele apareceu em 2014, agora, há um mês, e não teve com um ato ao lado da Adriana, apenas gravou pílulas, porque a presença do agronegócio é muito forte na capital. Jair Messias Bolsonaro é muito mais forte que Luiz Inácio Lula da Silva em Goiânia. Então, aqui, como que não esconde o Lula, mas também ele não é o carro-chefe da campanha em Goiânia. O carro-chefe é a agenda local de oposição, tanto ao Ronaldo Caiado, que é o governador de Goiás, do União Brasil, foi presidente da União Democrática Ruralista, que é um porta-voz do agronegócio, assim como o prefeito do Republicano, Rogério Cruz, que fez uma gestão pífia. E isso é o que é o mote da campanha. O Lula não é o personagem principal da campanha aqui, não. Ou seja, eu acho que dança conforme a música. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Renato e passo a palavra, né, para ele fazer suas considerações finais, enquanto as minhas cachorras aqui da minha casa começam a latir de forma desesperada. Então, Renato, A pode verdade é fazer o suas... seguinte, tem que dar atenção. Eu tenho 3 filhos, um bulldog francês, porquinho. Esse eu fiz o teste de DNA, deu que 99% de possibilidade de que ele seja meu filho mesmo, legítimo. 2 Basset Hound enormes e elas animam a minha vida. Além disso, o Vila Nova Futebol Clube está em ascensão. Eu acho que a possibilidade real de ele subir para a Série A, a elite do futebol brasileiro, que é a maior indústria de entretenimento do país e do mundo, movimenta mais recursos estratosféricos que o cinema, que o teatro, que a literatura, que a indústria do comércio sexual, e assim como o Guilherme Soares, eu agradeço a possibilidade de veicular ideias no campo alternativo e espero que domingo a sociedade vire à esquerda nas urnas eletrônicas e a gente possa começar dia 7 de outubro mais alegres. Eu agradeço a possibilidade, um abraço para a torcida do São Paulo, a torcida do Vila Nova aqui espera comemorar o acesso até o dia 30 de novembro de 2024. Obrigado, Guilherme Soares.
Maravilha. Vamos ver se no ano que vem a gente se encontra em São Paulo para ver Vila Nova em São Paulo. Mas acho que é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo ao Renato, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal Podcast e Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe e comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas. E siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix, 385-007-02800. Então, né, mais uma vez aqui, muito obrigado, né, e programação continua, né, mais tarde aí com os debates eleitorais. Então, forte abraço